verdade... Obrigada, Charles. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Adolas Podcast. Charles vai me virar para mim mesma para que eu possa me ver. Né? Espelho, espelho meu. Vai, Lucas. Deixa. Espelho, espelho meu. Existe alguém... Existe um like mais lindo que o seu? Faz Essa assim. foi uma porcaria. Nossa, obrigada. A do Charles foi boa. Ah, não sei. Eu não ouvi a do Charles, porque a Mariela Espelho, espelho gritou. meu. O presidente melhor do que o meu. Espelho, espelho meu. É um programa melhor do que esse? Não rimou. Não precisa também. Não, Tem mas que ia rimar ser... assim, não, Olha tem que que ia rimar, ser calma melhor lá. se eles fossem lá no nosso Instagram, entendeu? Que ele tá precisando. Nosso Instagram, nosso TikTok, @dalaspodcast. Isso aí, Ah, vai foi lá. horrível, foi, mas pelo menos eu tô fazendo a minha parte. Foi a tua parte de dar o like. Tu não fez sua parte de dar um like. Ó, compartilhem, vai no É. nosso Instagram, que de vez em quando a gente posta uns stories lá que são edificantes, bem legal. E... É o quê? Vocês estão arrumando alguma coisa? Não. O tema do programa de hoje é porque eu não falei o tema. Normalmente eu falo o tema, depois eu te passo. Exato. O Me tema pegou do desprevenido. O tema do Assim, programa você pode pegar a gente desprevenido deixando o seu like? Deu ruim, não ficou legal. Não ficou legal. Para de se julgar. Eu vou cortar essa parada de não ficou legal o seu, não ficou legal. Vocês da quinta série. Para com isso. Estamos. Eu Ele gajeguei. tem de 5 ou de 2. Eu gajeguei. É que eu gajeguei, entendeu? Então Aí- vamos lá. aí deu O ruim. tema do programa de hoje é um tema muito importante. Será que beijo traz maldição? Traz. Ai, Carol, Não. foi só... Só pra pra discordar Será que beijo traz maldição? Ai, Carol, mas foi só um selinho. O cara ficando beijo pra fazer Ah, mas foi só um beijinho. Foi só Ah, mas eu tava bêbada. Ah, pior ainda, né? Piorou. Aí maldição em dobro. Ah, Carol, mas aí eu era muito nova. Ah, mas será que isso trouxe maldições pra sua Pague um vida? leve 2, né? Que são Será que isso traz maldições pra sua vida que são inquebráveis? Será que isso participa tão ativamente assim da nossa vida espiritual e a gente não enxerga? E aí? O que vocês acham? Galera do chat, o que vocês acham? Ah, Laiane, seja bem-vinda. Mavi já tá aqui. Boa tarde, Mavi. Boa tarde. Opa. Não, só tem vocês mesmo. Porque eu achava que o meu negócio não tava Mas rolando. tá como 22 participantes. Então, mas aí a galera do chat não tá escrevendo. Ieda, seja bem-vinda, graça e paz. Eu gostaria de saber o que eu sei há... Não, 20 anos atrás não, porque eu tenho 30. Eu gostaria de saber o que eu sei há 15 anos atrás. Cara, eu acho que essa é a pior dor do conhecimento. Você pensa, eu poderia ter feito. Diferente, Eu poderia ter sabido. mas não Eu sabia. poderia ter soubedo Soubedo? daquilo ali. Sabedo? Quase que eu caí agora. Soubido, mas eu não soube. E logo, errei. Fui moleque. Fui mulher. Errei. Fui Garoteei. gatoriei. Por quê? E olha que eu nem beijei tantos caras assim, tá? Mas, na verdade, o adolescente, ele negligencia muito o quão profundo é essa troca de material genético, né? Essa troca de alma que existe no beijo. Eu tava até conversando com os meninos. Quem viu Barraca do Beijo aí, gente? Barraca do Beijo. Gente, quem é do fã do Noah, em vez daquele chato do Liam, né? Que é o irmão dele? Ah, eu não sei. O Noah... Enfim, Noah é o Noah, né? é o Noah, gente. O Noah é o Noah. Ah, o Noah do filme. É. Pra quem não conhece o filme. Gente, ele é muito perfeito. E aí, 1,90m. Existe um certo tipo de filme que eu tendo a me manter longe dele, Que entendeu? é esse tipo de filme, entendi. Barraca Romantiquinho, do... nojento. Não, o problema não é ser imagina- romantiquinho, tá? O problema não é ser romantiquinho, porque tem um monte de filme romântico que eu gosto, cara. Romeu e Julieta? De Shakespeare, Aham. gosto. Agora, as adaptações modernas, nem sempre. A melhor Tá. adaptação de Romeu e Julieta foi Rei Leão 2, mas enfim. Vocês não estão prontos pra essa conversa. Agora, é uma coisa tão... Como é que eu explico isso? É tão adolescente... É muito teen, né? É tão adolescente geração X. Geração X não, geração Z. É Gen Z, na verdade. Gen Z. É tão adolescente Gen Z. Gente, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas preferem quem? Os bad boys. Geralmente os bad boys Erradamente. são quem? O Noah. Erradamente. O Noah é quem? O Noah é tipo, gente, o Noah é o Noah, o Noah é perfeito. Mas qual é Noah, da... Noah. Por que eu suscitei esse filme?
Eu suscitei esse filme, tava até falando com os meninos isso antes do programa começar, porque ele evidencia, né, ele traz à tona a banalização do beijo que a gente tem hoje. Do tipo, o filme, na verdade, para quem não conhece, conta a história de uma menina que ela tem que fazer uma participação numa festa de arrecadação da escola dela, e ela resolve ressuscitar algo que é muito antigo nos Estados Unidos, que é a barraca do beijo. Só que Você assim, chega, dá $2, $2 e a garota dá um e- selinho, dá um beijinho na só que assim, bochecha. antigamente, a barraca do beijo que funcionava nos Estados Unidos era muito cultural. Você dava $2 e tal, a menina te dava um beijinho na bochecha, era um selinho. Quando ela ressuscita a barraca do beijo, ela pega as mais populares da escola e venda elas. E a mulher, Inclusive- meu irmão, é só desentupidor de pia. E qual era? Quase Quase que não sai. E todas elas queriam quem? Hã? Falaram que só que, tipo assim, até fariam. Mas Ah, fariam sim. por E causa as de- meninas que participaram porque tinha o tal do Noah, que é o personagem principal. Falando nesse negócio de barraca do beijo ser algo antigo nos Estados Unidos, não sei se vocês já assistiram Jake Long, Dragão Ocidental. Não. Tem uma Caraca, cena... velho, hein, Lucas? Tem uma cena muito boa, que tipo, tem uma garota fazendo uma barraca do beijo, aí o... Como é que era o nome do valentão da escola, que fazia bullying com o Não Jake? lembro. Ele chega assim, aí a garota ela vira um monstro, vira um baita de um satanásão, ele olha assim, aí ele sorri. Tipo, dane-se, tá ligado? Tá valendo. É sobre isso. É, qual é o do problema? É que hoje existe uma banalização muito grande. Tipo, beijei. Tipo, é isso. Bela e belinha. Beijei 20, beijei 30, saí no carnaval, beijei um monte. Depois eu peço perdão a Deus e Deus me perdoa. Aí Satanás olhando, é claro que Deus te... Aquela conversa, né, daquele meme. Ah, vai lá e beija. Depois não é só você pedir perdão pra Deus? Aí a pessoa, é mesmo, né? É, depois na igreja você pede perdão e tá tudo certo. É. É mesmo, né? Gostei de você, qual o seu nome? Satanás. Aperta a mão. É o que eu sempre falo, o grande problema dos jovens adolescentes é achar que ele vai fazer igual Jesus. Vai viver esse tempo todo, aí quando der 30 anos ele vai começar a servir a Deus. Como se Jesus tivesse ficado esses 30 anos na Sem baderna. sem fazer nada. No carnaval. É. Assim, Carnaval. 30 anos no Jesus ia pra carnaval. carnaval, fazia tudo isso, com certeza. Pô. Claro. Jesus não tava no templo estudando, não Não. tava fazendo nada, pô, tava de bobeira. Nem é como se com 11 anos esse moleque tava lá. A gente vê Seguinte, pessoas- não, tá errado. A Tá gente- errado, que não sei o que, não, porque a lei diz isso daqui, que não sei o que. Aí os velhos, caraca, esse moleque sabe, É, mano. porque, na verdade, o que acontece é que quando existe troca de material genético independente do meio, já existe uma ligação de alma, que pode se estabelecer ou não. Pronto, falei, disse. Ai, Carol, então quer dizer que troca de sangue... É, transfusão de sangue gera ligação de alma, sim. É material genético, não tem jeito. Por isso que tem algumas religiões que não aderem à transfusão. Acho que, se eu não me engano... Prefere morrer? Hã? Prefere morrer. Sim. Entendi. Ué, mas se... Para pra pensar comigo, se tu tá lá, não chegou a tua hora. Não, tô brincando. Mas o que eu tô falando é que eles têm o entendimento que essa troca de alma é mais importante do que a vida deles. Que é diferente para nós cristãos. De House sobre isso. Tá? Mas falar que não existe porque a gente faz é outra coisa. A gente faz. Eu nunca vi nenhuma igreja cristã falar que não pode fazer transfusão. Mas a gente sabe que existe uma ligação de alma nela. E ponto. Isso é conhecimento básico. E aí, assim, no beijo também tem. Só pra fazer uma dedo aqui, eu achei o nome do canal do Gambiarras do Roberto sensacional. Gambiarras do Roberto, caraca. Nome sensacional, a página. Como é que é? Gambiarras do Roberto, o comentário dele. Achei o Então, nome muito bom. um adendo Adorei, nisso Roberto. tudo é que, tipo assim, a gente tá em época de carnaval, né? Então, tipo, a maioria das pessoas termina um relacionamento pra ficar no carnaval beijando na boca. E, tipo assim, não tá nem aí, né? Porque, tipo, a gente não banaliza mais muita coisa. Então, tipo, teve até pessoas da minha família que ficaram solteiras por... Uma prima minha ficou solteira porque ele falou que não tava bem psicologicamente uma semana antes do carnaval e agora ele tá pulando um bloquinho. Como é que alguém não tá Não, mas psicologicamente ele não tava bem, bem e psicologicamente. sai pro bloquinho? Ele não tava bem psicologicamente pra ficar com aquele relacionamento durante o carnaval, é. Aí, Tem que ser tipo respeitado. Assim, aí eu acho muito interessante porque você acha que aquela pessoa é amor da sua vida, mas ao mesmo tempo quer trocar ela pra ficar com outras meninas ou outros meninos. Aí olha assim, fica tipo, Você me permite ser bem dura? permito. Eu tenho 2 projetos de homem aqui na minha frente. Homem é assim mesmo.
Já diz o Pablo Marçal, teu marido vai se apaixonar todo dia. Porque o homem é uma praga. Olha aqui, a diferença entre o cara que vai se permitir se apaixonar todos os dias e o cara que vai de fato se apaixonar todos os dias é a hombridade dele. Que uma coisa é a mulher te dar um molinho e você por um segundo dá aquela, sabe quando você Bambeada. trupica, mas você não cai? Aham. Nós trupica, mas não cai, não tem? Você dá aquela trupicada assim, mas não cai. Cata cavaco e fica em pé. Eu sou assim, faço muito isso. Homem, que é homem, ele pode até trupicar com aquele olhar, mas ele não cai. A mulher dele tá em casa esperando por ele. Agora, o homem que... filho, o homem que não é tão que é- homem assim, ele trupica, Homem ele que cai, é- ele que é rola, caixa ele feste. faz Se anjinho o de homem, neve. ele não tá nem bem com o relacionamento dele com Deus, não tá nem firme com o relacionamento dele com Deus, ele troca Deus por qualquer coisa, eu acho que ele não vai trocar a mulher dele, ou a mulher não vai trocar o esposo dele por outra pessoa. Então, Mas também acho que, tipo, é também sobre O esposo criação. dele? Porque tem muitas pessoas, Esposo por dela. exemplo, que não são... Eu conheço uma família que não Tá, é evangélica, tem não religião. tem religião nenhuma, mas não gosta de carnaval e vai pro meio do mato. Mas isso não é questão de religião ou de criação, isso é questão de caráter. Tem homens com caráter, eles vão preferir a mulher deles e vão preferir o relacionamento deles, vão preferir a família deles, não por ser prazeroso, mas por entender que isso é o certo. E acabou. Entendeu? E homens que são meninos vão preferir o que é mais prazeroso. Boys will be boys. Entendeu? O Roberto das Gambiarras, cadê? Gambiarras do Roberto. Eu não sou praga, eu sou convertido. Isso aí, Roberto é Olha. um homem de caráter. Qual é da parada? É que chega esse momento, já existe esse momento de carnaval no Brasil, já existe uma incidência maligna muito grande de potestades e principados relacionados à área da sexualidade. Então a gente está 24 horas por dia sofrendo influência dessa hipersexualização. A verdade é essa. Os Zés Pilintros e as Maria Mulambos e as Pombagiras já estão dono da coisa ali, ó. 24 horas lançando seta de mente. Os que têm o capacete da salvação vão sobreviver a esse momento. Os que não têm, igual diz, não sei quem falou uma vez pra mim, tá na mão do palhaço. Ou seja, meu irmão, tá ali, ó, igual marionete. Vai ser controlado. E qual é da parada disso? É que esse cara vai terminar com a namorada pra ir pro bloquinho. Aí ele vai ficar com um monte de garoto. Quando ele voltar, você acha que ele vai ser o mesmo? Ele não vai voltar, porque... Enfim, Tá, vamos supor que a garota seja bem Idiota. bobinha. desculpa o termo, mas é. A pessoa Vamos tem lembrar que ser- meninas fazem isso também, tá? Terminam com seus namoradinhos pra ir lá você ficar. tá acusando só os homens, É. não vai acusar as meninas também. Não, mas Vamos crucificar mulher. Gente, vamos ser sinceros, mulher é muito mais caseira do que homem. Mulheres de verdade, tipo, mulheres que foram criadas em casa. É, mulher de verdade foi criada em Que casa, foi minha criada filha. Não é em a maioria casa. mais, não. Acabou. Aí, não é a maioria mais. Já foi um dia. Vai entender não, Maria, sim, não né? é. Eu falei assim, ó, Não é a maioria. como assim? Você não conhece minha mãe? Mas, Não é a Pô, maioria deu pra ver o mais. desespero no olho dela. Maria? Ela até piscou assim, né? tipo assim, cadê minha mãe, mames? Cara, o Gabriel tá vendo. Não, olha aqui. Eu tô falando que hoje em dia a coisa tá tete a tete ali. As meninas Não, não tão mas tipo perigosas assim, é quanto os porque, homens. vamos ser sinceros, a família tem... Não é questão só, tipo, eu falo isso como... Eu conheço muitas meninas e muitas colegas que hoje em dia não são mais amigas, porque, tipo, eu vi que não tinha mais como ser amiga de uma pessoa que não tem a mesma visão que eu. Então, tipo, eu vejo que é muita omissão também dos pais. De tipo assim, eu também, na tua época eu também fazia e tal, então tá tudo certo. Entendeu? Porque, Mas- tipo assim, a minha mãe sempre me deu exemplo. Tipo, minha mãe nunca foi uma mulher que não se prezasse, entendeu? Então, tipo, se você tem minimamente um exemplo em casa, você vai buscar aquilo. Tipo, o João. O João nunca namorou ninguém, mas eu duvido que ele não vai querer uma pessoa que seja igual ou melhor que a tia Lucilene. Em relação à casa, em relação a espiritualmente, em relação a tudo. Entendeu? Então, Sim. eu acho que quando você, tipo, cresce uma família, por exemplo, igual essa família que eu falei, que vai pro meio do mato pro carnaval, porque não gosta do carnaval, porque não gosta de barulho, não gosta disso, não gosta daquilo, querendo ou não, você, tipo, você se acostuma com aquilo. Igual eu tava falando de família. Sim, eu acho que é tradição, eu acho que também é conhecimento. Um pai e uma mãe que elas não sabem a quantidade de maldição espiritual que essa troca de alma carrega, eles vão achar isso normal, porque eles de fato também fizeram.
Entende o que eu quero dizer? Tipo, eu também fiquei com os menininhos durante o carnaval. Ela não vai morrer por causa disso. A mãe não sabe o quanto de maldição ela tem por ter feito. E ela também não sabe o quanto de maldição a filha vai adquirir por fazer também. Então, ela vai... É mais ignorância, entendeu? Tipo, não é uma questão de permissividade. Eu acho que é mais realmente ignorância. E não é ignorância no sentido de, ignorante. É ignorância realmente no sentido de não ter o conhecimento. É como eu mesma falo. Se eu tivesse tido esse conhecimento na sua época, porra, quantas coisas eu poderia ter evitado na minha vida. Hoje eu passo por problemas, não só matrimoniais, problemas em geral, porque eu não tinha o conhecimento de que um beijo poderia atrelar. Eu poderia pegar uma maldiçãozinha que tá naquele menino ali e botar pra mim. E fora que aquele menino pegou com outra menina e já vai catando tudo. Eu fiquei meio sem beira quando a Carol disse, tipo assim... Cara, isso é muito injusto. Porque, tipo assim, tu nunca beija ninguém. Aí quando você beija um cara, o cara é mulherengo, foi com uma banda de mulher, vai tudo pra você. Com certeza. Então... É por isso que você tem que escolher alguém. Por isso que a escolha. Porque eu já falei isso pro João algum dia, porque ele sabe. Mas e eu? Aí eu deixei de dar aula pros adolescentes na escola dominical. Se você tivesse chegado uns 2 ou 1 ano antes, você conseguiria ter pegado essa aula. Ai, meu Deus do céu, foi mal, Escolha você alguém que não tem um... Não, olha aqui, eu vou ser melhor. Escolha alguém curado. Não necessariamente alguém completamente saudável, mas alguém que seja curado. E o que eu quero dizer com alguém curado? Com alguém que esteja ciente de que aquilo foi um erro e não só quer mudar, como sabe que precisa de mudança. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é alguém curado. Até porque encontrar alguém hoje que nunca tenha tido um relacionamento, é que muito nunca difícil. tenha beijado, é extremamente difícil. Então, são muito poucos, são pouquíssimos. Pronto, obrigado. Superlativo de pouco. E aí o que eu quero dizer é, se você tentar procurar por alguém completamente puro e casto, talvez você não vai achar. Mas pelo menos procure por alguém curado. Mas saiba que ainda que ele seja curado, não tem jeito. Meu irmão, vem com bagagem, vem a reboque assim, ó. Vem puxando. Qual foi o que Jesus falou para quem queria seguir a ele? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, se cure. Que cruz é essa daqui? Que cruz é essa? Pior a situação. Essa cruz aqui é a cruz do passado, é a cruz da criação, é a cruz da família, é a cruz das maldições que você não correu atrás, que já vem de mãe, de pai. Fora de que você corre atrás, né? Com o beijinho lá. Vai só um beijinho. Tem que parar de negligenciar, gente. O beijo e o sexo estão muito mais próximos do que eu gostar do beijo. Tanto é que durante séculos e séculos e séculos na história da humanidade, o primeiro beijo só era dado no altar. É porque às vezes as pessoas são influenciadas por novelas. Não tem nada contra as novelas de algumas emissoras. Mas é ruim. Não estou falando de novelas Sabe por quê? cristãs. Calma aí, deixa eu só concluir aqui. As novelas cristãs, elas são boas, são interessantes, elas ensinam bastante coisa. Realmente, é interessante. Para quem às vezes não sabe ler, é interessante a novela. Só que a licença poética, às vezes, ela acaba tirando alguns princípios que tinha no mundo judaico. Sim. Que um deles é que só no altar o homem e a mulher eles podiam se beijar. Exatamente. Então, eles estavam casados, vamos dizer assim. Estavam casados na comunidade. Só que eles só podiam se beijar depois da festa. Ou durante a festa, nesse quesito. Então, por exemplo, eles estão em relacionamento, todo mundo já sabe, só que eles não podiam se beijar antes de ter, beija sua esposa. Pronto. Aí, a partir dali, eles poderiam beijar-se a qualquer momento. Mas antes disso não tinha. Porque o beijo era justamente uma profissão pro corpo, pra comunidade, que você estava em um relacionamento com aquela pessoa. E não só pra comunidade física, mas também pro mundo espiritual, querendo ou não, que você está num relacionamento com aquela pessoa. Não só a relação sexual demonstra isso, mas o beijo, querendo ou não, ele demonstra isso. Porque você não beija qualquer pessoa, né? Então... que a Maria falou assim, porque é só um beijo e tal, não sei o que. Não, porque dá pra beijar de brincadeira. Eu falei, que beijar de brincadeira nada. Chega um garoto feião na tua cara, fala assim, vai lá beijar ele de brincadeira. Gente, não vai beijar. Calma aí. Eu conheço algumas, inclusive uma pessoa que tá vendo Ninguém esse beija programa gente aqui. feia de brincadeira. Peraí, tem uma pessoa que tá vendo esse programa aqui, sabe, que eu não vou expor o nome, É o carro. mas me indignou levemente, que tipo assim... eu era criança, eu fiquei com a minha prima, mas eu era criança, foi só um beijinho. Qual era o nome daquela brincadeira que era... Eu olhei assim, eu fiquei... Brincar de casinha? Não. Não, é que era... Salada Isso mista.
É isso? Acho que é, não sei, nunca Salada brinquei. mista, é isso. É isso mesmo, né, Charles? A gente que é velho. Que Salada isso? mista. Que eu já É ouvi isso o mesmo. pessoal falando que a maioria deles perderam Sim. o bebê deles nisso. Em salada mista. Que é Porque... isso, gente? Ai, enfim, não vou te explicar. É uma brincadeira de uma roda que eles faziam que... É uma brincadeira Não sei que muito você explicar escolhia como é uma que era. fruta. Ah. É tipo um negócio que você gira. Tipo verdade ou consequência. Você girava. Aí basicamente, Ah, isso aí vamos já supor. brincou. Sempre o dia. Caía. Vamos supor, caía eu e o João. Aqui. Aí você tinha que escolher uma fruta. Aí uma queria dizer beijo, outra queria dizer abraço, outra queria dizer. E salada mista queria dizer beijo na boca. Aí qual fruta que você vai querer? Ah, eu vou querer salada mista. Aí tinha que beijar na boca. Entendeu? Era uma brincadeira de criança da minha época, sei lá, de 1800. Enfim, lá de quando os dinossauros habitavam a Terra. E aí o que Eles ainda acontece? habitam, mas vocês não estão prontos pra essa conversa. O problema é que muita gente pediu o bebê nessas brincadeiras boba e idiota, né? Que o Brasil, enfim, o Brasil é muito sexualizado. Brasil. O Brasil é muito sexualizado, a nossa cultura já é muito sexualizada. E a gente Pois tem é. o carnaval como principal evidência disso. Só que a questão é o quão a gente consegue banalizar o que de fato é importante, tem um peso espiritual muito relevante para as nossas vidas. Carol, mas aí vamos lá, uma pessoa que era totalmente ignorante sobre isso. Aí vai, tipo assim, que eu fiquei... Dá um exemplo, João. Gente, eu veneno. fiquei indignada com aquele exemplo ali. Eu tô totalmente indignada com aquele exemplo ali. Eu tenho um copinho aqui que estava com água. Ainda tem um pouquinho de água aqui. Aí suponhamos que eu vou dar esse copo de água aqui pra Carol. Só que eu coloquei um veneno aqui. Só que ela não sabe. E por ela não saber, ela não vai morrer? Não, eu não vou morrer, porque eu não sei. Porque, tipo assim, a minha defesa foi, eu não sabia. Tipo assim, por exemplo, vamos dizer assim, eu namoro. Galera que discorda e concorda, pode escrever no chat. Peraí, E a eu galera que não namoro. concorda nem discorda. Muito Aí pelo contrário, tá bom. também faz Também isso, pode né? escrever no chat. Aí a pessoa vai e Estamos beija, aqui pra tirar dúvida. Fala. beija 555 pessoas. E você tá lá de boa, vamos dizer assim, tá lá de boa. Aí a pessoa beija 555 pessoas. Aí tudo que ele fez vai passar pra mim, porque senhora. ele beijou um bando de gente Sim, ou não. senhora. Ai, gente, Olha Tá aqui. bom. Tá, eu vou te dar um exemplo prático. Não vou nem te dar exemplo bíblico, não, tá? Eu vou te dar o prático. Vamos lá, é assim que... Não, vou É dar um assim que exemplo. o mundo funciona. É assim que... Como é que você acha que uma DST... Ah, mas eu não funciona? sabia que ele tinha DST. Ué, seu sistema imune vai descobrir agora. Mas é muito injusto, porque ele pegou com outra pessoa. Ah, Olha aqui, não, eu vou te dar um exemplo básico, tá? Eu vou contar da minha vida história. que segue. Da minha história. O Léo teve um passado terrível. Eu posso falar disso abertamente. E eu vou repetir o que eu falei aqui. Se eu tivesse o conhecimento na época que eu tenho hoje, eu não sei se eu casaria com ele. Porque ele teve um passado, meu irmão, tenebroso. Aí, Bagulho ele... louco, bagulho- É, bagulho doido Mano. mesmo. Fora da lei. Aí, Literal, tá? literal. Aí, eu já tinha 4 anos de casada com ele e ele descobriu que tinha um filho. Só que eu não casei com ele com filho. Só falou assim, ah, Carol, mas você já casou com um cara com filho. Não, eu não casei com um cara com filho. Eu casei com um cara sem filho. E do nada, ele tinha chega- um filho. De repente, ele E aí- summonou uma criança de 11 anos. E aí, eu tinha que lidar com todos os intempéries de ter um marido com filho. Que existem intempéries de ter um marido com... Normal. Pensão. Pensão, volta e meia, o moleque tá lá em tempo, casa. o moleque estar na minha casa, eu ter responsabilidade para com ele, eu ter que cuidar dele junto com o Léo, e, enfim, um monte de coisa, né? O relacionamento que ele vai ter eternamente com a mãe do menino e que eu tenho que aceitar. E todos os intempéries de se ter um marido com filho. E o melhor de tudo é que, tipo, eu lembro até hoje do dia que você me contou. Você tava naquele quarto de hóspedes lá em casa, você e o Léo. Léo tem um filho. Oi? Hã? A minha mãe descobrindo. É aquele meme daquele cara assim, ó. Sabe? vou desmaiar. Não, o melhor de tudo foi... Não, peraí. Não, vocês vão fazer teste de paternidade, aí você mostrou a foto. Não, vocês não O precisam olhômetro fazer. é o melhor teste de paternidade nesse caso. Conclusão. O Moleque, que a que... cara O que do que eu Léo. fiz pra merecer? Eu tava na ignorância. Ele também tava, né? Mas ele correu atrás, né? Eu não fiz nada, foi ele que fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Moleque, eu lembro Não de importa se cara, você filho. sabe ou não sabe. Aquilo vai te afetar de qualquer maneira. Aquilo vai te afetar. Isso é um exemplo prático. Eu não tô falando dos exemplos espirituais Até porque ainda. na Bíblia diz, aquilo que o homem plantar exatamente colherá. Paulo é o exemplo que a gente sempre vai usar. Paulo perseguia cristão, matava cristão, Isso fazia é justo? tudo. Não é. É justo. Mas se você... Ou
seja, em outras não é. Você se ferra do mesmo jeito. É claro que é justo. Entendi. Tá. Essa é a vida. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Ó, Você... quem quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo, carregue sua A cruz. parada é que é o seguinte, Tome sua vamos cruz lá, e vamos lá. siga-me. Quando você casa com alguém, quando você entra num relacionamento com alguém, você e a outra pessoa se tornam uma. O que significa que todos os BO dessa pessoa, todas as maldições dela, tudo de ruim que essa pessoa tiver carregando nas costas, agora vocês têm que carregar junto. Imagina que você tem uma plantação. E Não, ele também tem uma isso- plantação. E quando vocês se casam, a plantação se torna uma só. Mas se quando Então, se você plantou lá, também é Peraí, dele. quando a plantação, uma plantação é verde e outra é preta, vai germinar tudo? É. vamos supor. Independente do que. Agora do eu que vou. o grupo vai- Olha aqui. crescer. Eu vou sair do âmbito relacionamento, eu vou entrar no âmbito só beijo, tá? Tu tá lá no carnaval pulando bloquinho. Uhul! Já não tá com Jesus lá. Porque Jesus não tá lá. Enfim. Aí o que acontece? Não, Jesus está nos nossos corações. Tá bom. Jesus Tá, olhando pra você pulando um bloquinho. Aí o que acontece? Foi isso que eu te ensinei? Foi essa palavra que eu te dei? Aí, tu tá lá, pá, no bloquinho, pá. Aí chega um cara, ai, quero ficar contigo, meu amigo ali quer ficar contigo, que ele desenrola, pá, 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 pá. Tô sendo carioca, né, pra falar. Aí, Bom. tu Deveria o chega... quê? Vai começar a falar assim, É, vou meu. começar a falar assim. Que Aí, nem- um salve pro pessoal do IBPV São Paulo. Aí, quando chega... Quando tu chega no cara, pai, tu fica com ele. Às vezes o cara é consagrado a uma série de demônios. Às vezes o cara já fez cabeça várias vezes. Não sei nem se dá pra fazer cabeça várias vezes e ser uma vez só. Então, às vezes o cara já fez cabeça. Já faz O cabeça. cara tem altamente Tendência... a cabeça no santo. tendências homossexuais. E ele tem 5.000 demônios. Tem uma casta com ele ali, ó, encostadinho, assim, ó. Abraçado com ele. Abraçado com ele. Aí tu tá beijando o candango. Tu acha que essa casta não dá uma relada em tu, não? Claro que dá. Linda e plena. Se não for pro teu cangote junto. Pra ficar ali, ó, abraçadinho. Com você. Aí você fala assim, ai, Carol, mas não é justo, porque eu não sabia. Mas o que tu foi me inventar de parar com um homem que tu nem conhecia direito pra tu beijar ela? É Nem por conhecia isso que direito, não, nem relacionamento- conhecia, ponto. Por isso que Tem relacionamento gente que é beija algo sem nem saber o trabalhado. É algo que você tem que conhecer a pessoa, você tem que ser amigo da pessoa pra você realmente entender tudo antes de você tomar uma Pra decisão. você saber Agora- o buraco que você tá se enfiando, Isso entendeu? aí. Agora, Exato. tem uma coisa. Entrei num relacionamento, ele tem um passado terrível, mas ele é curado. Ele rompeu todas essas maldições, ou pelo menos Como a é grande que rompe? parte do que se rompe. Ué? Conhecendo e buscando e conhecer para seguir o Senhor. entendi. Conhecendo. Se você e de antemão já prosseguindo e sabe qual que é a do cara, conhecer. já sabe qual é o passado do cara, já sabe tudo que ele... Tá ligado? Você tem que estar pronta para as consequências que virão. É. E outras sabendo que ele pode quebrar. Só responder a pergunta da Isabela Feliciano Rodrigues. Então, uma dúvida pessoal. Eu posso carregar maldições de pessoas que beijei quando criança até o dia de hoje? Como se libertar dessas maldições? Então, para nós que somos cristãos, não existe maldição. Nós, vamos dizer assim, nós temos influências espirituais. Isso. Porque aí a gente poderia entrar no mesmo caso das heranças espirituais, que, novamente, tem as maldições hereditárias e as heranças espirituais. Maldições espirituais é para quem não é cristão, porque essa pessoa não, o Cristo não está nela. Então, nenhuma maldição há para, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você não tem maldições espirituais, você tem heranças espirituais. Essas heranças espirituais, elas vão ter uma influência sobre você. Mas como a gente está falando no quesito de namoro, como não é algo passado de pai para filho, a gente está falando no quesito de beijo, no caso, melhor dizendo, como não é algo passado de pai para filho, não é herança nesse caso, seria uma influência espiritual. Como é Isso. para cristão, é influência espiritual. Se fosse para uma pessoa do mundo, seria maldição espiritual. Então isso não seria uma maldição para você, seria uma influência. Aquilo ali não vai te dominar, não é algo que está marcado em você. Mas tá vai ali. ter uma influência sobre Isso, você. é então, por importante exemplo, que se se você quebre. beijou alguém que Bebe. que bebe ou que teve ou que beijou uma pessoa que teve tendências homossexuais e você começou a ter esse pensamento homossexual do nada, sendo que você nunca teve esses pensamentos, você nunca teve essa tendência, isso pode ser uma influência da pessoa que você beijou. Então, no caso do cristão, seria isso. É, exatamente. E assim, vamos supor, gente, mas e beijo de, sei lá, beijo de mãe e filho. Se você está falando que o beijo, então, se acontece essa ligação de alma, essa troca de influência espiritual por troca de saliva, necessariamente, por DNA, então, poxa, vamos supor que eu beba aqui num copo e o Lucas beba nesse mesmo copo e agora a gente trocou saliva, pronto. Não é assim que funciona. Tem que ter atração Tem que física. ser um beijo intencional.
que não é um beijo de mãe e filho, por exemplo. Não é aquela troca de saliva. É uma troca de saliva Seria intencional. o beijo filo. Não seria o beijo eros, né? Isso aí. Vamos Porque dizer assim. seria do amor eros, no caso. Existem ativações específicas, não, porque eu não vou entrar nesse assunto porque já é um assunto mais transcendente. Mas existem ativações em alma que se faz quando você beija a pessoa por atração. Gente, é uma coisa muito doida de se dizer, mas a minha avó tá vivíssima, né? Graças a Deus, lá em casa. O meu avô queria bater na minha avó porque ela viu ela beijando meu avô. Não, meu bisavô queria bater na minha avó porque ela viu beijando meu avô. Entendeu? Minha avó tava dando um beijinho no meu avô. Meu bisavô queria caçapar ela. Mas ela tava casada, né? Não, ela tava noiva. Mas ela só tava beijando. Ela só tava beijando. Meu avô queria caçapar ela. Minha filha, minha madrasta teve que meter no meio e tudo. Essa sem vergonha tava beijando o namorado na boca. Ó! Hoje em dia pra gente é Pra gente é ó, mas pra Pra eles época... é diferente, né? Mas imagina que pra época era algo muito escandaloso. E o problema não é deixar de ser algo tão escandaloso assim. O problema é a banalização. Que hoje em dia, nego fica contando BV assim. Ai, eu já fiquei com 20. E você? Ai, já fiquei com 45. Lá, o cara ficou com 45. E você fica assim, gente, é o quê? É competição isso aqui? Pra ver quem tem mais maldição? Quem tá agregando, Cara, mas quem tá teve uma agregando vez- uma bosta pra sua própria vida? Teve Vamos uma lá, vez vamos uma começar. trend que fizeram de, tipo assim, mais 10 pontos, mais 5 pontos. Tipo, se for louro, se for moreno, se for alto, se for baixo. Teve uma colega minha que participou, inclusive. Tipo, era um grupo que aí, tipo, quem ganhasse ganhava realmente dinheiro, tipo... Então, que a Eliane Você não Ragonha viu aquela trend e a- de, tipo, mais 3 pontos no Cartola? Sério? Sério! O que a Eliane Ragonha e a Elaine Souza Soares disseram é exatamente isso. Nós teremos que lidar com as consequências. Mesmo que você não tenha a noção do que você esteja fazendo, infelizmente você vai colher. Novamente, o exemplo que a gente sempre usa aqui é o exemplo de Paulo. Talvez ele não tivesse noção do que ele estava fazendo e ele considerava certo o que ele estava fazendo. Só que a gente vê pela história de Paulo nas cartas o quanto que Paulo sofreu. Mesmo depois de já ter se arrependido, mesmo depois de já estar servindo verdadeiramente a Cristo, ele teve que sofrer. Porque é aquilo que ele plantou no passado, mesmo não tendo noção do que ele estava fazendo. É muito complicado isso. Quando a palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, é exatamente isso. Muitas das vezes a gente está perecendo ali e a gente não sabe por quê. E se a gente fosse bater um papo com Jesus para falar assim, Jesus, por que eu sofro nessa área? Às vezes Jesus já fala assim, lembra de um negócio que você fez naquele dia? Ah, lembro, então, foi aquilo. E aí você ia pensar assim, cara, aquilo? Aquilo. Porque, na verdade, quando nós fazemos coisas por ignorâncias, a gente, obviamente, nunca tem noção das consequências daquilo, senão a gente não faria, certo? Só que o problema é que aquilo gera uma consequência, que gera outra consequência, que gera outra consequência, que gera outra consequência, e por fim, meu irmão, tu tá com uma consequência gigante por causa de um ato simples. E esse é o problema. Muitas pessoas, quando nunca beijaram ninguém, e aí tem o seu primeiro beijo com alguém específico, que já tem experiência, ou que já sabe e tal, às vezes elas se apaixonam por aquela pessoa ali, por causa do beijo da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. E aí, ela vai, se apaixona por aquele cabra não vale nada. Ou aquela menina ali não vale nada. Mas ela se apaixona, aí ela fica, aí ela namora, aí ela se machuca, a pessoa, né? Ela, enfim, cria vários traumas relacionados e tudo aquilo por causa de um beijo. Se ela talvez não tivesse beijado, nada daquele namoro teria acontecido. Então, por fim, vamos supor que na melhor das hipóteses, eles terminem. Olha o quanto de trauma, de maldição, olha o quanto de feridas aquela pessoa carrega por causa de um beijo. Aí, se você perguntar pra ela assim, fulano, se eu te desse a oportunidade de não beijá-lo, você agarraria essa oportunidade? Se naquele dia você pudesse escolher não beijar, sabendo de tudo que você atrelou a sua própria vida até hoje, a pessoa com certeza diria, eu escolheria não beijar. Então a gente nunca tem noção, a gente sempre acha, é só um beijinho, velho. Não é. Você pode acabar com a tua vida por um beijinho. Infelizmente. Ou atrasar também, não. Porque, pô,
É um negócio que parece muito simples, ainda mais na nossa geração. Você contar na escola, em qualquer outro lugar que tenha pessoas mais ou menos da sua idade que você nunca beijou, que você não quer ter relacionamento agora, você é visto como um maluco ou como ou virgão, ou como outras nomenclaturas que eles usam pra meio que caçoar dessas pessoas que não pretendem e têm o conhecimento de que sabe que isso é errado e que não vai ser benéfico em nada, além do pequeno momento de prazer. E esse é o grande problema do adolescente dessa geração. Ele troca períodos da sua vida por pequenos momentos de prazer. Isso relacionado em tudo. A Instagram, a beijo, a pornografia, a masturbação, há um monte de coisa que o jovem adolescente eles trocam por coisas que seriam boas por pequenos momentos de prazer. Então, o beijo hoje foi banalizado como qualquer outra coisa nessa geração. Então, ter esse conhecimento, esse ensinamento, realmente vai ajudar muitos adolescentes a compreenderem e pensar muito bem antes de tomar alguma decisão. E só pra, tipo, meio que colocar um medo, alguma coisa assim, ou não, né? Vai que as pessoas não liguem pra isso. Vocês sabiam que a boca de um ser humano tem mais bactéria do que um banheiro de rodoviária? Ai, que lindo! Se imagina chegando na boca da privada de um banheiro de rodoviário fazendo assim... Dependendo do cabra que tu beijar, é isso aí Não, mesmo. qualquer pessoa, pô. Até pessoa que escova os dentes. A Cara, diferença mas vamos lá. é... Calma aí. Existem A bactérias e diferença é o bactérias. tipo de bactéria. Não explica a diferença de bactéria. Tá, A gente pensa que enfim. todas são ruins. Não, você pode... O beijo Bactérias já são transmite necessárias. alguns Inclusive, DSTs. se a gente tirasse todas as bactérias do seu corpo, você morre. morreria. Você morre. Se a gente tirar todas É. as bactérias do seu corpo. O negócio é de espirros. Teve uma pessoa que falou assim, interessante. Aqui, ó, Lu Rosa. Interessante. Só achava que só podia atrair o espírito maligno só na relação, no caso. Então, esse é o problema. O beijo e a relação sexual estão próximas demais. Mais do que nós conseguimos conceber. Porque o beijo é o início da ativação da alma, já com a troca de DNA. Quando você chega à relação sexual, quando você, enfim... Como é que o pessoal concebe, não é isso? Quando você... não é essa palavra que eu queria achar. Quando você chega, né, nos finalmente, você ativa de maneira muito intensa um ponto da sua alma que é muito importante. E esse ponto, ele facilita, esse ponto de alma espiritual, ele facilita endemoniamentos, ele facilita opressões, ele facilita um monte de coisa, tá? Mas o beijo é o início da ativação dele. E o sexo é o fim. É só essa a diferença. É que o beijo ativa, mas não de maneira tão intensa a ponto de abrir do que o sexo. Porque o sexo realmente deixa esse ponto aberto. E aí, a partir do momento que deixa esse ponto aberto, demônios podem entrar e pode facilitar o endemoniamento, opressão, maldições espirituais, irreversíveis e tantas outras coisas. Mas o beijo é tão importante no mundo espiritual que a gente vai ter o exemplo aí de feitiços que são quebrados através de beijo, como, por exemplo, o da Branca de Neve, o da Bela Adormecida, né? A Princesa do Sapo foi um caso ao contrário, né? Com um beijo ela ganhou um feitiço, né? Mesmo que... Não, mas isso aí é o filme. Quando vamos pegar o conto original, ela pega um sapo, beija o sapo e o sapo volta a ser um príncipe. Eles casam e tudo fica ótimo. Qual é da questão? É que se precisasse efetivamente de sexo pra ativar algo no mundo espiritual, só o beijo não ativaria. Entendeu? Mas o beijo já ativa. A questão é que o sexo ele ativa de maneira muito mais intensa. E faz a sua alma e a alma da outra pessoa ficar extremamente atrelada, ao invés do beijo. O beijo é como se fosse só um fio. É uma ligação de um fio. Aí vamos supor que a relação sexual seria uma ligação de 5 fios, por exemplo. Então você está muito mais atrelado à pessoa através da relação sexual do que o beijo, obviamente. Mas o beijo já é a porta de entrada. Não, na verdade você já entrou. Beijou, tu já abriu a porta e entrou. Agora tu vai decidir se tu vai rondá-la por dentro ou se tu vai ficar ali. Era a chave, Irmão, aí você abriu a porta. A chave tu já virou. Agora o resto... E o ruim é que as pessoas... O evangélico, ele tem sempre a achar isso. Não, ligação de alma só através de sexo. Beijo não, beijo é livre. É livre sim, tá, livre. Os demônios falando, beijo é livre. Os demônios tudo lá assim, não, é livre, pode ir, vai. Assinado embaixo, Satanás. Assinado, Satanás. O adolescente hoje, ele tá muito perdido por causa de dopamina barata, como o João explicou, né? É uma geração que troca grandes coisas por pequenos prazeres.
Só que eu acho que a ignorância é um ponto muito importante que Satanás utiliza para isso também. Eu acho que, tipo assim, a gente se permite aquela dopamina barata justamente porque a gente não sabe o quanto aquilo nos faz mal. Sim. Talvez se soubéssemos, não entraríamos. Talvez se todo adolescente de toda a igreja soubesse o peso espiritual que é um beijo, talvez não beijariam tanto. Não qualquer pessoa também. E assim, gente, o beijo é o início de tudo. Ai, é complicado. O beijo é o início de relações ruins. O beijo é início de traumas Pra espirituais. vocês terem noção, antes de Jesus ser preso, o que Judas fez? É tipo isso. Beijou a bochecha de Jesus pra identificar. Então, pô, complicado isso daí, né? O beijo é complicado. Ele deveria ser algo... Ele deveria ser um celibato tanto quanto o sexo. Hoje em dia nem o sexo mais é celibato. É complicado. Mas ele deveria ser resguardado tanto quanto o sexo. Mas o que a gente vê, na verdade, hoje em dia é que beijar, você pode beijar quantos você quiser. O importante é que você faça sexo só com aquele que você vai casar. Não. O importante é que você beije e faça sexo com aquela pessoa que você pretende casar, que você vai casar, que você está casando. É isso. E pronto. Então, Laiane, mas essa é a questão. A sexualidade é algo extremamente difícil de se falar nas igrejas hoje. O motivo é porque é algo que realmente fere as pessoas. Que realmente você acaba falando a verdade para as pessoas e mostrando que aquilo ali é tão nocivo que as pessoas acham que não tem nada a ver, que as pessoas ficam realmente feridas com aquilo ali. Então você falar sobre sexualidade, expor algo que a pessoa achava que não era errado, aquilo ali acaba ferindo a pessoa. E tem pessoas que saem da igreja por causa disso. Ainda mais adolescente que é emocionado. Sério? Poxa, sim. Tem pessoas que saem da igreja por isso. Sério? Eu não entendi o que você falou. Eu entendi, eu só não quero acreditar A mesmo. área da sexualidade no geral, no seu relacionamento, por exemplo. Hoje, se eu falasse que seu relacionamento é errado e você não aceitasse que ele é errado, você ficasse ofendido, você poderia sair da igreja. Sim, Tem pessoas que eu fazem conheço isso. duas pessoas da igreja, na nossa igreja, inclusive, que é assim. E Foi exatamente assim. isso não é algo... aconteceu só na nossa igreja. Isso acontece em várias igrejas. É porque, tipo, não aceitam que... Tipo assim, é porque... A querendo verdade ou não, eu liberta, também não exatamente. gosto. Eu não gosto do fato de, tipo, chegarem e falarem que eu tô errada em relação a Acho que tudo. nem Mas qualquer quando uma pessoa, tipo, se mete nos relacionamentos, não sei se você... Tipo, você e o Léo. Você não gosta que ninguém se meta nos relacionamentos de vocês. O relacionamento é de vocês dois, entendeu? Então, tipo assim, quando vem uma terceira pessoa, nem que fosse um amor, vem uma terceira pessoa e fala assim, você não pode fazer isso com ela porque eu não deixo. Sendo que ela que tem que deixar, não é você. Entende? Tipo assim, Não vamos foi dar um muito nesse exemplo. contexto que eu falei, mas foi no sentido tipo, de estar errado mesmo Vamos- aos olhos Por da exemplo, Bíblia. chega um líder, uma líder dos jovens ou adolescentes, mais os jovens do que os adolescentes, né? Mas chega um líder dos jovens ou adolescentes e fala, então, olha, o que você tá fazendo de ter relações sexuais é errado. E, tipo, já vi pessoas que, tipo, tá bom, tá errado, então tá bom, então vou sair da igreja porque tá errado. E eu não vou largar a mão disso. E Parabéns. entendeu? Tipo isso. É isso, eu entendi. Eu demorei a entender, mas quando eu entendi o ponto do João. Mas tem pessoas que não estão dispostas a abrir mão de algumas coisas. Como isso, ou por exemplo, já conheci pessoas que foram morar junto. Gente, antigamente... Tava tudo bem pra eles. Eu não sei se eu já falei isso num programa, mas antigamente a gente tinha uma concepção de que quando você mantinha relações sexuais com um cara que você ainda não era casado, você estava em pecado mor. Do tipo que se você morresse ali, você ia direitinho pro inferno. Na nossa cabeça era assim, tá? Tipo, se eu morrer, eu vou pro inferno. Agora. Insta. Que eu Se sair de casa agora, instantaneamente. vier um carro, acabou. Acabou. É do colo de Satanás. Já abre Porque eu a estou alavanca em... e... Porque pecar é diferente de estar em pecado. Pecar é diferente de viver em pecado. Existe uma diferença muito grande. Sim. Então, e a pessoa que está mantendo essa prática, ela está vivendo no pecado. Porque não é lícito que isso aconteça antes de que o Senhor abençoe, antes que vá ao altar, né? Aquele relacionamento. Mas hoje em dia, pelo visto, não, né? Tipo, a pessoa sai da igreja e acha o quê? Que Jesus está saindo junto com ela? Não, é só tipo, eu não tô disposta a abrir mão e... Então eu abro mão de é Jesus? isso. É, tipo, já vi pessoas fazendo isso. Não, eu tô Na perguntando nossa mesmo, igreja, tá? entendeu? Tipo, Não, de não pessoas... precisa ficar falando que é na nossa igreja. Eu tô perguntando mesmo se a pessoa sai da igreja procurando outro lugar para congregar que abraça a ideia de que ela pode, ou se ela realmente tem É noção a de que segunda está opção. abandonando Jesus. É a segunda opção, né? É a segunda opção, porque, por exemplo, Nossa. suponhamos que hoje eu queira fazer uma tatuagem.
Aí eu vou lá no pastor e falo, pô, pastor, eu quero fazer uma tatuagem de um versículo da Bíblia aqui. Aí ele, não concordo, isso vai contra os princípios da nossa igreja. Eu falei, o pastor não concorda com isso. Pô, naquela igreja ali, o pastor é a favor da tatuagem. Isso que eu tô falando, e se for tatuagem que tem a ver com a Bíblia, ele deixa. Se tem a ver com o cristianismo, ele deixa. Aham. Então vou pra aquela... Você dessa igreja aqui, já que o pastor Zé Maurício não deixou fazer a tatuagem, vou pra aquela igreja ali do pastor João, aleatório, Sim. com qualquer Cara, nome. mas eu acho que é melhor você Do ficar pastor numa Carlos. doutrina um tanto quanto mais deturpada do que você ficar sem nada. Desculpa, mas eu acho melhor você ficar numa doutrina que é um tanto quanto deturpada do que você ficar, tipo, sem nada, tipo, sem Deus e Dá nada. no mesmo ficar sem Deus e ficar numa doutrina deturpada. Aí É. fala. Não, em relação Porque o tipo, quase certo é se, errado. Tipo, o falho for tatuagem, essas coisas assim, tipo, tá O negando, quase certo mas- tá errado, igual o João Quase falou, certo Maria. tá errado. Porque não é certo. É. O sofisma é o quê? Uma quase verdade. Uma meia verdade. E ainda assim é uma mentira. Vamos supor, tem um alvo pra você acertar. E aí você joga uma flecha. Se você quase acertar o alvo, você errou. Porque o certo é tu acertar o alvo, entendeu? Então quase errado tá tão errado quanto errado. Porque é errado também. É isso aí. Aí falo. Aí eu vou lá pra igreja do pastor João, porque a igreja do pastor Carlos, a igreja do pastor Carlos, ele deixou fazer tatuagem. Então, aquilo ali eu estou abrindo mão das pessoas da igreja, porque elas estão sendo radicais, ou eu estou abrindo mão de Jesus, como a senhora mesmo disse. Então, a sexualidade, no geral, envolvendo relação sexual, beijo, tudo o que envolve a sexualidade do ser humano, do adolescente no geral, falar isso na igreja hoje tem sido realmente um tabu, como, se eu não me engano, foi a Leane que disse aqui. Porque ensinar isso para o adolescente, de certo modo, para ele, acaba ofendendo. Porque na escola é falado uma coisa, na rede social é falado uma coisa. Aí sabe qual é o pior? É quando tem apoio dos pais. Ai, cara, quando tem apoio dos pais me Aí mata. tem o apoio dos pais em casa, aí você tem escola, você tem rede social e você tem casa. Acho que 3 contra 1, que esse um seria a igreja. Quem vai vencer essa influência? Se tiver o Espírito Santo, né? Um homem espiritual Sendo tudo bem certo. sincero, eu só acredito que a maioria dos adolescentes tem Espírito Santo. Olha, como é que eu posso dizer isso? Não julgando as pessoas, mas no geral, porque quando a gente vê que o Espírito Santo está habitando uma pessoa, a gente vê fruto do Espírito. Sim, sim. Então, essa é a evidência máxima do Espírito Santo estar numa pessoa, fruto do Espírito. E no geral, infelizmente, nós não vemos. Eu vou te falar assim, eu não julgo quem peca. Eu julgo quem coloca o pecado acima de Jesus. Como se Jesus o amasse acima do seu pecado e a redenção estivesse acima de qualquer pecado que ele esteja intencionalmente fazendo. Que é diferente da redenção da salvação, né? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando então ele estendeu sua mão para mim. A minha alma estava longe do caminho do céu. Então, a gente está contando uma história aqui de uma pessoa que estava em pecado. Ela estava suja na lama do pecado mesmo. E aí, Jesus foi lá e resgatou essa pessoa do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Cara, aí Jesus me resgata quando eu tô chegando assim no colo do papai que eu vou abraçar e falo, não, Jesus, calma aí que eu quero voltar. Não, mas você me perdoa, né? Eu vou voltar. Cara, não funciona assim. Se você quer ficar aí, você fica aí, mas você sabe que vai pro inferno. A Eliane Ragonha, ela perguntou sobre as igrejas homossexuais. O que você pensa sobre pessoas assim? Não, acho que não foi uma pergunta, não. Foi sim que ela botou Não foi uma pergunta, não. interrogação e exclamação aqui. Se tem até a igreja gay, o que pensar de pessoas assim? Acho que foi... Olha, eu vou te dizer que a pessoa que... Eu acho mais fácil você convencer o homossexual do que você convencer o fornicador. Eu não quero os dois. Quê? Peraí. Eu acho mais fácil você convencer o homossexual de que ele tá errado do que você convencer o fornicador de que ele tá errado. Porque não é nada, existe um peso social em cima do homossexualismo maior do que o da fornicação. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tipo assim, tá mais claro que ser gay é errado do que fornicar, estar errado. É porque tem-se uma visão errada do que é fornicar. Então, por exemplo, para algumas pessoas fornicar é só eu ter relação sexual fora do casamento. Ou sair por aí e ficar com um monte de gente. Sendo que, às vezes, fornicar é você simplesmente dormir na casa da pessoa sem você estar casada com ela. Isso é considerado fornicação também. Hã? Não, Sim. tipo assim, se você dormir na casa da pessoa e a pessoa dormir na sala e você no quarto, entendeu? Tipo,
Maria. Maria. Não tem nada a ver isso. A cara do João foi a melhor. O João. Maria. Minha amiga. Maria. Aqui, ó. Pior que o Olha o que a exemplo Sandra que ela falou. deu. Tem Ai, pais muito bom. que permitem dormirem juntos com os pais com o quarto ao lado. No quarto do lado, meu irmão, vai dormir ela, eu no meio e ele aqui do meu lado. Isso sim não é fornicação. O que passar disso, meu irmão, tudo. Gente, antigamente. 2 jovens. Ai, Jesus. Com o hormônio não batendo lá no talo, pedindo pra sair. Tu acha que não vai dar nada? dá nada. Não, eles Ou as pessoas são realmente muito santas, as pessoas são realmente, pô, estão se Eu concentrando não no vou dizer que casamento. não tem. Mas olha aqui, pessoas que são santas, porque o que é santidade? Você justamente... Fugir do pecado, não é? Então, cara, se eu sou santa, eu não vou dormir com meu namorado na mesma cama. Porque você se velho. conhece, você sabe como é que você é. Aqui, opa. Aqui, ó. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Dentro de mim militam carne e espírito, numa guerra infindável. Para! Aí junta a pessoa, junta os demônios que lançando seta, vai lá, tu vai conseguir, ninguém vai saber. Tá doido? Não vai ter nada. Essa pode ser sua última oportunidade. Isso aí. Bastou uma mãozinha assim, ó. Pá, acabou. Os hormônios à flor da pele. E a questão não é essa. É que, como é que eu vou te dizer? Foi como eu acabei de falar. Se você tem o Espírito Santo, você não vai se dar essa oportunidade. Cara, foi um cara da Grécia. Aquele cara que se amarrou no barco. Lucas que sabe muita... O cara que se amarrou no barco para passar pelo Vale das Sereias. Aham. É o conceito dele. Conceito de esse cara aí. Tome cuidado consigo mesmo. Se você sabe que você não vai ser forte o suficiente para si mesmo, então tenha medidas inteligentes que te forcem a fazer o certo. Essa é a questão. Do tipo assim, meu irmão, se você sabe que a carne é fraca. Carne é fraca não, a carne é forte a beça. Esse é o problema dela, inclusive. Se você sabe que a sua carne é muito forte, que você talvez não vá controlá-la, meu irmão, não chega nem perto. Mas aí, vai chegar perto, vai fazer carinho, vai dar um beijinho, vai dar um abraço. Aí, meu irmão, não vai dar certo isso aí, não. Não vai. Eu vou dormir na sua casa. Não, mas eu vou dormir na sala e você vai dormir no quarto. Eles vão dormir, entendeu? Vai dar certo, não. Vocês vão ficar o tempo inteiro, um no quarto e outro na sala, é outra história. Se é que vocês Não dê entendem. mole para os seus filhos. E filhos, não deem mole para si mesmos. Vocês são adolescentes. Vocês não viram nada da vida ainda. Hormônios é forte, né? Odisseu. Hormônios não se... Odisseu, isso. Isso, Odisseu. Hormônios não se Método convertem, Odisseu. realmente. Hormônios não se convertem. A carne, como a Carol disse, é muito forte para as coisas da carne. Mas isso para as aí. coisas de Deus ela é muito fraca. Isso aí. No meu interior eu tenho prazer na tua lei, eu sei disso. Que o meu espírito tem prazer na lei do Senhor. Mas isso aqui, meu filho, igual dizia o meu pai antigamente, a pelanca é fogo. Entenda o poder da carne. Se você entender o poder da carne, você vai tomar muito cuidado com esse negócio de dormir na A na carne casa é do namorado, fraca. Não, namorada. a carne não é fraca. O ruim é que ela não é fraca. O ruim é que ela é muito forte. Ela é fraca para as coisas de Deus, mas para as coisas humanas, ela é forte demais. Caraca, mané. O quê? Então você tem que tomar cuidado consigo mesmo. Se você ficar assim, eu vou sair com um coleguinha que eu gosto. Tá sem áudio também? Não. Voltou. Eu vou sair com um coleguinha que eu gosto, mas a gente não vai ficar. Meu irmão, tu tem 100% de certeza que tu não vai ficar com ele? Porque se você tiver 99,99999, não vai. Que a carne é forte demais. Se você sabe que você não consegue se controlar e que, pô, mesmo que você não durma na casa da pessoa, não vá pro cinema também. Isso aí. Se conheça, peça a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu conselheiro do amor na hora do relacionamento. No relacionamento eu falo no geral, tipo, durante o namoro até o casamento. Então, nesse caso, peça a ajuda do Espírito Santo. Pô, será que eu tenho que ir no cinema com essa pessoa? Será? Então, você justamente entender como é que está você com Deus e depois você tomar alguma atitude. Exatamente. Não frequente, vamos supor, tá namorando com alguém, não frequente lugares que te deixem predispostos a pecar. Não frequente, não vá a lugares que te deixem predispostos a pecar. Tá gostando de alguém? Vocês ainda estão conversando? Vocês ainda estão orando? Não fiquem sozinhos em lugares onde vocês podem se beijar. Porque a atração
derrubou reinos, né? Tá aí a Helena de Troia, uma história tão antiga que já derrubava reino desde aquela época. Imagina hoje em dia. Aí o cabra, ou a cabra, ela acha assim, ó, meu irmão, reinos, reinados, histórias milenares foram derrubadas por causa de paixões. Mas a Sofia é forte, ela vai aguentar. O Enzo é forte, ele vai aguentar. O Carlos é Aonde, gente? Pelo amor de Carlos é Deus. forte. Não vai, não vai. Vai nessa. Confia. Cerceia a si mesmo, se amarra no barco, meu irmão. Só que o barco da palavra do Senhor. Inclusive, Se amarra no barco do Espírito Santo de Deus e fala assim, não, eu não vou sair daqui. cerceia a si mesmo. O quê? É justamente porque o cara que deu a ideia pra Odisseu de se amarrar e botar cera no ouvido de todos os Aham. foi de Circe. Ah, que legal. Não sei se é por causa disso, mas se não for, é uma coincidência muito da hora. Caramba, tipo isso. Cerceio a si mesmo. Tenha discernimento espiritual. Discernimento. Tenha discernimento espiritual. Se amarra no barco do Espírito Santo, meu irmão. E não sai, não. Não vai nessa de que é só um beijinho, é só uma mãozinha, é só um cineminha. Não vai. Não vai. Não Se vai. você se conhece e você tá no namoro e você sabe que, pô, não consigo me controlar, nem beija a pessoa, espere o casamento. Isso aí. Sabe por quê? Existe um ditado antigo, que eu sei disso porque eu sou antiga também. Gente, eu fiz 30 mas anos ok. quinta-feira. Não deis a ponta do dedo, porque logo se levará a mão. Depois da mão vai o braço, o peito e o coração. Que quer dizer? Um dedinho seu que você der mindinho pode levar a sua vida toda. Que é o coração está a vida, né? Então, meu irmão, não entrega nem isso aqui, ó. Que se tu entregar isso aqui, quando tu olhar, tu já vai estar todo amaldiçoado. A gente já dá a mão e os caras já querem o braço, né? É como eu disse essa semana pra minha mãe, eu te dou o dedinho, tu quer o braço todo, né? É tipo isso. E no braço tá aqui do lado, ó. Aqui, ó. Batendo aqui. A vida da O pessoa. braço, puxa o braço e leva o corpo todo, né? É isso aí. Puxa tudo. Então, gente, é isso. Cuidado com a banalização do beijo. O beijo é troca de alma. Não saiam beijando pessoas. Ensinem seus filhos a se guardarem completamente pro casamento. Faça igual o João. Ó. A gente faz tanta propaganda do João, né? Ele vai só atrelando peso em cima dele. O show tá pesado já. O João tá assim, caraca, que peso a Vamos aliviar um responsabilidade. pouco. Ó, o João, ele é arrogante. É. O João, Já arrogante, ou não abre a porta do carro. Eu Não abro a abriu, porta do carro. não abriu Não. pra mim no dia que eu tava lá no carro da minha tia. Eu fiquei assim olhando pra ele, tipo, não vai abrir, não. É culpa do Léo, ela não tava lá, era pra ele ter aberto pra senhora. Não, qualquer dama. Vai nessa. Tem essa não. Aqui. Então vamos lá, gente. Quem ora hoje? João, não repara que você cortou o cabelo. Ah, não sei. Normal, né? Isso aí. Você repara? Reparo. Carol cortou o cabelo ontem. Eu geralmente reparo. Mentira. É mentira, viu? Você não reparou que eu não tinha reparado. Eu geralmente reparo. O que eu fiz essa semana, Lucas? Tem uma coisa diferente. Até essa nem eu percebi, hein, Maria. Pô, se a Carol não percebeu, quem dirá? O João, ele tá aqui. Nem tem. O João nem tenta. O João nem tenta. Vamos lá, gente. João, Vai ele acabar o faz programa. Quem vai orar pra gente O João, ele terminar? adora. Aqui, ó. Não sei, eu vou adorar. Não sei, ó. Tá aqui, ó. Não sei a nota? Adoro. A gente tá louvando a Deus, ao invés de tocar. Vambora, gente. Quem vai terminar hoje é o João. It's me? Só Acho por que causa... é você, né, não? Não, eu fui há pouco tempo. Então, essa Lucas, foi... você foi o último. Eu fui o último, por Então, isso que eu essa- acho que não... Não, acho que tava rodando sentido. Caraca, eu sinto que toda vez Ah, muda, chorar. cara. Eu Toda... acho que é a Maria, eu orei na semana... Não, ué, eu lembro de ter orado na semana passada. Não, foi o Lucas que orou Fui da eu última na vez. Então é a Carol. Tá. É por brigar por oração? Então vou acho que orar. semana passada Tu que orou. Eu acho- Ah, pronto. Eu acho que a semana retrasada eu orei, depois foi o Calma Lucas, aí. agora deveria ter sido o João. Calma aí. Tá, Se eu a vou última orar. fui eu- Não. Eu vou olhar. Ele vai fazer eu questão vou olhar. de Eu vou olhar. fazer Tá bom, questão. depois do programa, porque agora eu vou orar e a gente vai terminar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma oportunidade de falar do Teu nome, Pai. Muito obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de nos tornarmos agentes do Teu esclarecimento, Senhor. Agentes, Pai,
disserção da tua palavra, Senhor, da disseminação do teu conhecimento, Deus, que possamos, Pai, cada dia mais estarmos mais santos, Pai, para que possamos carregar essa palavra, Senhor, que possamos a cada dia mais ter mais conhecimento de Ti, mais conhecimento do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa realmente falar nos corações através de nós e que, Pai, possamos estar tomados pelo Teu Espírito, Pai, para que o tempo todo, cada palavra que possamos falar aqui, possam tocar nos corações, possam transformar vidas, possam transformar futuros, Pai, e que, Senhor, no nome de Jesus, a cada dia mais esse programa possa ser realmente abençoado, Pai, que toda terça-feira, Senhor, quando nos reunirmos aqui, Pai, que o Senhor possa estar junto conosco, Senhor, e que possa ser feito tudo aqui de acordo com o que Tu queres, Pai. Que hoje o Senhor possa nos abençoar, nos levar para casa em paz. E que possamos, Senhor, passar por mais esse restinho aí de carnaval seguros pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Pai, pela Tua armadura forte, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Não pode.